O soluço de 1 bilhão de almas. Linguagem, versão facilitada. Martinho Lutero tinha um amigo íntimo, cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado, dias a fio, trabalhando no serviço de Jesus, Micônio ficou entristecido, penalizado, e disse a seu amigo: "Posso ajudar mais de onde estou. Vou permanecer aqui orando enquanto você persevera na luta, na obra de Jesus." Micônio então orou dias seguidos por Martinho. Mas enquanto perseverava em oração, começou a sentir um peso de culpa. Certa noite sonhou com o Salvador. Jesus lhes mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte na qual ele o havia purificado de todo o pecado. "Segue-me", disse Jesus, levando-o para um alto monte, de onde apontou para o nascente. Micônio viu uma planície que se estendia até o longínquo horizonte. Essa vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitos milhares de ovelhas brancas. Somente havia um homem, Martinho Lutero, que se esforçava para apacentar a todas. Então Jesus disse a Micônio que olhasse para o poente. Ele olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa. O único ceifador estava quase exausto, contudo persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu o solitário cefeiro. Era o seu bom amigo, Martinho Lutero. Ao despertar do sono, tomou essa resolução. Pensou consigo mesmo da seguinte maneira: não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se afadiga na obra de Jesus. As ovelhas devem ser pastoreadas. Os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Foi assim que Micônio saiu para compartilhar do labor, da obra de seu amigo. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Foi Lionel Fletcher que escreveu: todos os grandes ganhadores de almas, através dos séculos, foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração passada, e sei que igualmente foram homens de intensa oração. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu ainda era um jovem repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado numa casa de um pastor presbiteriano. Bati à porta e pedi para falar com o evangelista. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por uma estranha luz, respondeu: "Nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, eu o encontro orando. Vi ele entrar no templo cedo de manhã e não voltar para as refeições. Fui à igreja, entrei secretamente para não perturbá-lo. Achei ele sem paletó, sem colarinho. Ele estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi sua voz como que agonizando, insistindo com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado e jejuado aquele dia inteiro. Apressei-me furtivamente do lugar onde ele estava orando. Ajoelhei-me, pus a mão sobre o seu ombro e o suor caía pelo corpo dele. Ele nunca me tinha visto, mas olhou para mim por um momento e então falou comigo: "Ore comigo, irmão. Não posso viver
se essa cidade não se achegar a Deus. Ele pregou ali 20 dias, sem haver nenhuma conversão. Eu ajoelhei ao lado dele e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecido. Aquela noite, assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não tinha se alimentado durante todo o dia, que não dormia durante a noite, mas, ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era um conceituado instrutor bíblico, mas ele não tinha o dom de pregar. Porém, naquela noite, enquanto pregava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que eu presenciei. Há muitas testemunhas oculares do fato de Deus continuar a responder às orações no tempo de Lutero, Edwards, Judson. Transcrevemos aqui o seguinte comentário publicado em certo jornal. A irmã Dabney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que, se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que essa esposa de um pastor angustiado começou a orar, sozinha, no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor e pedisse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar um prédio fronteiro ao salão, dando para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 vezes por semana. E aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente para que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Então ela orou a Deus e Deus lhes deu um grande templo situado na rua principal daquela cidade. No novo templo, a audiência aumentou a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a assistir às pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados. Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem as almas. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão, diz a palavra do Senhor. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me, pelo auxílio de Deus, para avaliar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero desses 1.000 milhões de almas sem Cristo. Medite, meu irmão, sobre o amor do seu Mestre, o amor profundo como o mar. Contemple, meu querido, o horripilante espetáculo do desespero dos povos perdidos, até que você não possa mais descansar, até que você não possa mais dormir em paz, sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo. Foi que Carlos Winwood escreveu o que lemos acima. E é por essa razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo através dos séculos. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se a seus soldados com as seguintes palavras: ganhastes sangrentas batalhas, sem canhões. Vocês atravessaram caudalosos rios sem pontes, marcharam incríveis distâncias descalços, acamparam inúmeras vezes, sem coisa alguma para comer.
tudo graças à sua audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, escutem bem, é como se não tivéssemos feito coisa alguma ainda, pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da causa sã, nós podemos dizer o mesmo, assim como Napoleão. Tudo o que fizemos é como se nada ainda tivéssemos feito. A audaciosa perseverança ainda é indispensável para nós. Há muitas almas para salvar atualmente, muito mais do que no tempo de Miller, Livingstone, Peyton, Spurgeon e Moody. A palavra diz: ai de mim se não anunciar o evangelho, lá em 1 Coríntios 9,16. Não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e os suspiros de mais de 1 bilhão de almas na terra que não conhecem o caminho para o lar celestial.